CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já parou para pensar como Vinícius Júnior transformou sua trajetória na seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti? Após tantas cobranças e comparações, o atacante não apenas se destacou como vice-artilheiro da Copa do Mundo, mas também se tornou a peça-chave na evolução da nossa equipe. Venha entender como esse jovem talento está mudando o jogo e levando o Brasil a novos patamares. A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma nova era para a seleção brasileira, e no centro dessa transformação está Vinícius Júnior, que encerrou a fase de grupos como vice-artilheiro da competição. O atacante, frequentemente observado sob o olhar crítico da torcida, conseguiu driblar as cobranças e se firmar como o grande protagonista da equipe, marcando 4 gols e contribuindo com uma assistência em apenas 3 jogos. Essa performance não apenas solidificou sua posição como referência ofensiva, mas também elevou o moral do time em busca do hexacampeonato. Desde a estreia contra o Marrocos, Vinícius demonstrou sua capacidade de decisão, abrindo o placar e estabelecendo um padrão de excelência que se repetiu nas partidas seguintes. Com um gol e uma assistência contra o Haiti e 2 gols na vitória sobre a Escócia, sua evolução foi aplaudida por torcedores e críticos. Assumir a responsabilidade foi essencial para o meu jogo, declarou o atacante, ressaltando a importância de seu papel na equipe. Sob a batuta do técnico Carlo Ancelotti, Vinícius encontrou uma nova forma de atuação que potencializou suas habilidades, permitindo-lhe explorar os espaços e criar oportunidades. Historicamente, Vinícius Júnior sempre teve que lidar com uma pressão intensa para reproduzir no cenário internacional o sucesso que já alcançava em clubes europeus. Anteriormente, suas atuações na seleção eram frequentemente comparadas a seus desempenhos em times como o Real Madrid, onde se destacou pela sua velocidade e técnica. Essa expectativa constante trazia consigo uma carga emocional que, por vezes, parecia inibir o jogador. Contudo, a mudança de comando técnico para Ancelotti e a reformulação tática da equipe proporcionaram um ambiente ideal para que Vinícius florescesse, mostrando que ele não apenas possui talento, mas também a capacidade de brilhar em grandes palcos. Com a fase de grupos concluída, a seleção brasileira chega ao mata-mata com a confiança renovada, impulsionada pela atuação decisiva de Vinícius. Ele não apenas contabiliza 4 gols e 5 participações diretas em tentos brasileiros, mas também se apresenta como uma das grandes promessas para os jogos eliminatórios. Agora, a pergunta que fica é: conseguirá Vinícius Júnior manter esse nível de desempenho e guiar o Brasil em sua busca pelo título? A resposta promete ser tão emocionante quanto os jogos que estão por vir. O desempenho extraordinário de Vinícius Júnior na Copa do Mundo não apenas solidificou sua posição como um dos principais jogadores da seleção brasileira, mas também poderá ter repercussões significativas em sua carreira no Real Madrid. Com o aumento da visibilidade e da confiança, o atacante pode se tornar ainda mais central nas estratégias do clube, atraindo a atenção dos torcedores e dos dirigentes. A crescente capacidade de decidir jogos em momentos cruciais pode levar Vinícius a ser visto como um líder não só na seleção, mas também no seu clube, influenciando a dinâmica do elenco e potencializando o poder ofensivo do Real Madrid na busca por títulos. As reações em torno do sucesso de Vinícius são diversas, tanto entre colegas de equipe quanto entre comentaristas e analistas do futebol. Jogadores da seleção brasileira, como Matheus Cunha e Bruno Guimarães, já destacaram a importância do entendimento coletivo e a química dentro de campo, o que se reflete na confiança mútua durante os jogos. No mercado, a valorização do jogador pode ser substancial, especialmente se continuar a se destacar nas fases seguintes do torneio. Especialistas ressaltam que esse momento de ascensão pode atrair olhares de clubes rivais e aumentar o interesse de patrocinadores, que veem no atacante uma figura carismática e promissora. Com a seleção brasileira avançando para o mata-mata, as expectativas são altas. Se Vinícius mantiver o nível de atuação e continuar a influenciar jogos, há a possibilidade de que o Brasil conquiste o hexacampeonato, o que consolidaria ainda mais seu status no futebol mundial.
Por outro lado, a pressão aumenta, já que cada partida se torna uma final em potencial. O caminho está aberto para que ele se torne um ícone, não apenas da seleção, mas do futebol global. A próxima fase promete ser um verdadeiro teste de fogo, e todos os olhos estarão voltados para Vinícius Júnior, que parece pronto para brilhar ainda mais intensamente. Você já imaginou o impacto que Kylian Mbappé poderia ter no Flamengo? A estrela mundial do futebol não só revelou o desejo de vestir a camisa rubro-negra, como também prometeu trazer uma nova era de vitórias e conquistas para o clube. O que isso significa para o futuro do Mengão e como essa contratação poderia mudar o cenário do futebol brasileiro? Prepare-se para entender como a presença de um jogador do calibre de Mbappé pode elevar o nível da equipe e surpreender a torcida. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Em uma reviravolta inesperada que deixou o mundo do futebol em polvorosa, Kylian Mbappé, o prodígio francês e estrela do Paris Saint-Germain, declarou publicamente seu desejo de vestir a camisa do Flamengo. A declaração, feita durante uma coletiva de imprensa em Paris, pegou a todos de surpresa, dado o histórico do atacante com clubes de elite na Europa. Ele afirmou que, apesar de sua carreira consolidada em um dos maiores clubes do mundo, sente uma conexão especial com o Flamengo e sua apaixonada torcida, que sempre admirou de longe. A ideia de jogar no Brasil, em um clube tão icônico e com uma cultura vibrante, acendeu uma chama de entusiasmo tanto nos fãs rubro-negros quanto nos amantes do futebol em geral. A repercussão da declaração foi imediata e explosiva. Nas redes sociais, a hashtag Mbappé no Flamengo rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados, com torcedores e influenciadores se mobilizando para expressar seu apoio à possível transferência. A mídia internacional, que até então focava em rumores de transferência entre grandes clubes europeus, se viu atenta a uma nova narrativa, a possibilidade de um dos melhores jogadores do planeta se juntar a um dos maiores clubes da América do Sul. Especialistas começaram a discutir os impactos que a chegada de Mbappé poderia ter tanto dentro de campo, com sua velocidade e talento inigualáveis, quanto fora dele, alavancando a marca Flamengo globalmente e atraindo ainda mais atenção para o futebol brasileiro. Em meio a essa comoção, é interessante refletir sobre o significado dessa declaração para o próprio Mbappé. Ao manifestar o desejo de jogar por um clube que não é da elite europeia, ele parece querer quebrar barreiras e desafiar a lógica de que os melhores jogadores devem sempre estar nas ligas mais ricas e competitivas do mundo. O Flamengo, com sua história rica e uma base de torcedores imensa, oferece uma plataforma única que, embora menos convencional, poderia proporcionar a Mbappé uma nova forma de conexão com o futebol, longe da pressão constante que envolve os grandes estádios europeus. Essa mudança de cenário poderia permitir que ele jogasse de maneira mais livre, expressando todo o seu talento e carisma em um ambiente onde a paixão pelo esporte é palpável e contagiante. A possibilidade de ver Kylian Mbappé jogando no Brasil, sob a imponente bandeira do Flamengo, não é apenas uma questão de transferências e contratos, é um símbolo do futebol como um fenômeno global, capaz de unir culturas e romper barreiras. Para os torcedores, essa movimentação representa um sonho, um desejo de ver um ícone mundial reconhecendo e valorizando o futebol brasileiro em toda a sua essência. Se essa transferência se concretizar, não apenas o Flamengo ganharia um craque, mas o futebol brasileiro também seria enriquecido por uma nova história, uma nova era que poderia inspirar futuras gerações de jogadores a sonhar grande e a olhar para além das fronteiras do continente europeu. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas a adição de um talento individual, mas uma transformação coletiva que pode reverberar em todo o elenco. Sua experiência em competições de alto nível traz uma bagagem valiosa que pode ser compartilhada com os jogadores mais jovens, que buscam moldar suas carreiras e alcançar o ápice do futebol. Com uma visão de jogo apurada e habilidades técnicas refinadas, ele se torna um pilar fundamental dentro de campo, capaz de ditar o ritmo das partidas e criar oportunidades de gol que podem mudar a trajetória de um campeonato. O impacto não se limita apenas aos 90 minutos de jogo, sua presença inspira os companheiros a elevarem seus próprios desempenhos, criando um ambiente de competitividade saudável e motivação mútua.
Além disso, a capacidade de liderança desse jogador é um trunfo que pode ser decisivo em momentos cruciais. Em partidas tensas, quando a pressão é palpável e a torcida espera ansiosamente por uma reação, é nele que os colegas de equipe buscarão apoio psicológico e tático. Sua habilidade em manter a calma sob pressão e orientar os demais em campo pode ser a diferença entre uma vitória gloriosa e uma derrota amarga. O clube, ao contar com um jogador dessa magnitude, não apenas reforça sua estrutura técnica, mas também solidifica sua cultura de resiliência e determinação, características essenciais para quem almeja conquistar títulos e se destacar nas competições. Ademais, o impacto desse jogador se estende para fora das quatro linhas. Sua presença nas redes sociais e sua capacidade de engajar a torcida são elementos que podem aumentar a visibilidade do clube e atrair novos fãs. Com um histórico de grandes atuações, ele se transforma em uma figura carismática que pode revitalizar a conexão entre a equipe e sua base de torcedores. A interação do jogador com os fãs, seja através de entrevistas, eventos promocionais ou campanhas sociais, pode gerar um senso de pertencimento e orgulho, elevando a moral do clube e consolidando sua imagem no cenário esportivo. Essa nova dinâmica pode também impulsionar as vendas de camisas e produtos oficiais, refletindo diretamente na saúde financeira da instituição. Por fim, a integração desse jogador ao grupo pode criar um ambiente propício para a inovação tática. Sua versatilidade permite ao treinador explorar diferentes formações e estratégias, adaptando-se às necessidades específicas de cada adversário. Isso não apenas diversifica as opções do clube durante as partidas, mas também aumenta a imprevisibilidade do estilo de jogo, dificultando a tarefa dos oponentes em se prepararem para enfrentar a equipe. A capacidade de surpreender e criar novas dinâmicas em campo se torna uma arma valiosa, e, à medida que o jogador se estabelece como uma peça-chave na engrenagem do time, o clube se posiciona para desafiar as expectativas e conquistar novos horizontes no cenário esportivo. A opinião dos torcedores de um clube de futebol é sempre um tema que suscita paixões e debates fervorosos. Para muitos, o clube não é apenas uma equipe, mas uma extensão de sua identidade, um símbolo de pertencimento que atravessa gerações. Os torcedores frequentemente expressam suas emoções de maneira intensa, seja nas arquibancadas, nas redes sociais ou em conversas informais, refletindo suas esperanças, frustrações e, acima de tudo, seu amor incondicional pelo time. Esse sentimento de conexão é o que torna o futebol um fenômeno social tão poderoso, capaz de unir pessoas de diferentes origens e histórias em torno de um objetivo comum, a vitória. Nos momentos de glória, os torcedores se tornam heróis, celebrando cada conquista como se fosse a realização de um sonho coletivo. As vitórias são mais do que apenas resultados em campo, elas representam a luta, a perseverança e a dedicação que cada torcedor investiu ao longo dos anos. Quando o time ergue um troféu, as ruas se enchem de alegria e os corações pulsam em uníssono. No entanto, essa euforia é frequentemente acompanhada por uma sombra de expectativa. Os torcedores, que acompanham cada jogo com fervor, muitas vezes se tornam críticos exigentes, cobrando o desempenho e comprometimento de seus ídolos. A pressão sobre os jogadores pode ser imensa, e a frustração diante de um desempenho abaixo do esperado pode gerar manifestações de descontentamento, refletindo a paixão que move a torcida. Por outro lado, é interessante observar que, mesmo nas derrotas, a torcida mantém uma resiliência admirável. Para muitos, o amor pelo clube é inabalável, e a fidelidade permanece intacta, independentemente das circunstâncias. Essa lealdade se transforma em um poderoso motor de motivação, incentivando o time a se reerguer e lutar por melhores resultados. Os torcedores se tornam verdadeiros defensores, prontos para apoiar o clube em tempos difíceis, criando uma atmosfera de união e solidariedade que transcende as dificuldades. Essa dinâmica revela a complexidade da relação entre os fãs e o clube, onde a paixão pode se manifestar tanto em celebrações vibrantes quanto em momentos de reflexão e crítica construtiva. Além disso, a opinião dos torcedores é frequentemente moldada por suas experiências pessoais e pela cultura local, o que confere uma diversidade de vozes e perspectivas dentro da mesma torcida. Cada torcedor traz consigo uma bagagem única, que se entrelaça com a história do clube e a narrativa coletiva.
Os debates sobre a gestão do time, a contratação de jogadores e as estratégias de jogo são temas recorrentes, gerando discussões acaloradas que refletem a profunda conexão emocional com a equipe. Essa pluralidade de opiniões pode ser vista como um reflexo da própria essência do futebol, um esporte que, por sua natureza, é dinâmico, imprevisível e repleto de nuances. Assim, a voz dos torcedores se torna um elemento vital na construção da identidade do clube, contribuindo para um ambiente onde cada jogo é mais do que uma simples competição, é uma celebração da cultura e da comunidade que o cercam. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.